seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui que nós estamos fazendo sobre a dispensação. Uns vídeos bacana aí para que a gente possa entender mais um pouco da Bíblia, entender mais um pouco da história. E você que é apaixonado pela Bíblia, pela história, estou fazendo aqui esses vídeos muito bacanas para a gente continuar aí entendendo mais sobre a palavra de Deus. E eu não posso deixar aqui de falar, você, meus amados, ainda que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no canal PR Carlinhos Oliveira, deixe aquele like abençoado aí para nós, compartilhe aí esse vídeo, que você compartilhando também é uma maneira de você estar evangelizando. Tá, irmãos? É muito bom estar com todos vocês, já estamos aí a 280 amigos e amigas aqui no canal, e é muito bom estar com todos vocês aqui. Beleza? E aí, vamos continuar batendo nosso papo, falando um pouco sobre história e falando sobre a dispensação agora, hoje, sobre a dispensação do governo humano. Irmãos, nos vídeos anteriores, ou no vídeo anterior, eu falei sobre duas dispensações. A dispensação da inocência, tá? E a dispensação também da consciência, tá? E agora eu quero falar sobre a dispensação aqui do governo humano. Beleza, meus amados? E quando nós falamos sobre a dispensação do governo humano, essa dispensação ela apresenta um período de duração bem menor do que a da consciência, tá? Onde eu trouxe tanto a da consciência e um pouco ali da inocência. E vai ali do dilúvio da aliança ali com Abraão, ali no período ali mais ou menos de 427 anos, tá? Então, nessa narrativa bíblica, amados, ela acontece ali do capítulo 8 ao capítulo 12 lá de Gênesis, tá bom, meus amados? Vamos continuar aqui com a gente. Irmãos, olha que coisa linda. Quando nós falamos sobre a dispensação do governo humano, nós temos que falar também sobre a instituição ou as instituições desse governo. Sim ou não? Então, após o dilúvio e do tempo da espera lá da arca, o que faz Noé? Noé sai com toda a sua família, sim ou não? E de seus 3 filhos lá, Sem, Cã e Jafé, surgem muitos descendentes. É ou não é? Então, assim, há um grande repovoamento lá da terra e a humanidade começa a passar ali a se organizar em sociedade. Você pega isso lá em Gênesis ali no capítulo 5, né, do capítulo 6 já mostra como que estava literalmente a terra organizada com a sua sociedade. Então começa a dar um início lá a formação das primeiras nações-estados. Nós vemos falar sobre Babel, Assur, né, hoje é o atual Iraque, Mizraim, que é na atual Egito, e etc., meus amados. Então, conforme o relato de Gênesis, capítulo 11, versículo 9, o que acontece? Houve uma dispensação da sociedade organizada que vivia lá em Babel. E que começa a fazer o quê? E ela começa a se espalhar por todas as direções. Eu não vou estar aqui explicando sobre Babel, sobre a confusão das línguas lá, para a gente ganhar tempo, tá? Mas eu vou dar aqui um rápido resumo para que vocês possam entender lá. Nós ouvimos falar sobre a Torre de Babel, sim ou não? Então essa torre era muito alta e ela pode ser entendida como os zigurates. Você já ouviu falar dos zigurates? Nunca ouviu falar? Que existiram lá na Babilônia e tem sido descoberto por vários e vários arqueólogos, tá? Os quais tinham ali a forma ali de pirâmide com os vários também patamares e era aqueles monumentos religiosos ou templos que nós conhecemos como templos pagãos daquela época. Então, olha que legal, meus irmãos, os antigos babilônicos, eles concebiam o mundo como uma alta montanha e achavam que esses deuses habitavam lá nos cumes do monte. Para os babilônicos, na cultura dele, na psique, na mente deles, eles tinham essa teoria, tá? Referente a esses deuses que ficavam lá no cume dos montes. E eles colocavam lá, no último patamar ali das torres, a morada dos deuses da cidade. Então, todas as casas ou as pirâmides tinha ali algum deus que era representado lá pelos babilônicos. Então, na Babilônia, a torre mais famosa era do deus Marduk. Já ouviu falar do Marduk? Chamada de casa do fundamento do céu e da terra. Então, todas as pessoas, meus irmãos, elas têm
um pensamento quando entra na atmosfera espiritual. Muitas não entendem, muitas não conhecem, muitas não têm vontade de aprender, de parar que nem você está assistindo um vídeo, conhecer mais ali da palavra, tá? E por isso que, infelizmente, o conhecimento fica muito vago e essas pessoas entram dentro de um ostracismo ali religioso. Então, o zigurate, né, lá da Torre de Babel, era uma espécie de uma torre-templo, usada para quê? Para prestar ali culto ao deus Marduk Esagila, que era o nome desse deus. Esse conjunto, meus amados, quando nós entramos aí, vemos toda essa parte arquitetônica, ele era coroado por um templo onde julgava-se que a divindade descia para ter o contato com a humanidade. Para eles, essa divindade elas descia para ter contato com a humanidade, tá? Olha para você ver que semelhança tem com o nosso Deus Criador que fez os céus e a terra, que descia ali na virada ali do dia para falar com Adão e Eva. Porém, para esses povos zigurate, não era o Deus Criador que nós conhecemos, o Adonai, o Jeová, o Yahweh, o Yud-Re, Vav-Re. Não, para eles eram pseudo-deuses que eles acreditavam que isso acontecia. E ali, Deus desce, espalha os moradores e começa a se iniciar uma divisão na ocupação das terras em todas as direções. Isso para eles lá, tá, irmãos? E o elemento teológico, tá, desse texto, a gente pode ser vinculado aos eventos totalmente escatológicos e é o fato de o Senhor descer e não permitir que a adoração fosse realizada a esses deuses, tá? Que não eram deuses verdadeiros. Eram pseudo-deuses, deuses criados, tá? Não era o Deus Todo-Poderoso. Se você pegar a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 5 ao versículo 8, você pode entender um pouco mais do que eu estou te dizendo. Então, tal ação, meus irmãos, ela pode apontar para o futuro das doutrinas que defendem a segunda vinda de Cristo, que vai ser visível para toda a humanidade da Terra. Então, quando haverá uma pluralidade ali religiosa, generalizada em busca de práticas totalmente ecumênicas, e ao mesmo tempo em que crescerá a intolerância religiosa. Porém, né, quando nós falamos sobre intolerância religiosa, nós vemos que existe desde os primórdios até nos dias atuais essa intolerância religiosa. Umas mais tranquilas, outras mais levando a cabo e assassinando muitas pessoas pelo fato dessa intolerância. Então, quando Deus ele desce e dispersa os moradores daquela cidade, o autor lá de Gênesis, ele introduz na narrativa uma genealogia dos descendentes de Sem, filho de Noé, até identificar Terá, tá? O pai ali de Abraão. Então, algumas frases do texto são totalmente contundentes, mas a ordem: sai da tua terra e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, lá em Gênesis capítulo 12, 1, o que ele aponta? Ele aponta para uma insatisfação, tá, de Deus em relação àquele lugar. Sim ou não? Então, segundo o capítulo 24, versículo de número 2, ali de Josué, servia a outros deuses. Então, talvez essa seja uma das razões de Abraão precisar sair ali daquele lugar e ter um novo momento em sua vida, meus amados. Pois no futuro, a partir dele, se originaria ali o povo hebreu. Então, nós vemos que foi feita ali uma promessa a Abraão. Foi ou não foi? Então, após a morte de Harã e os casamentos ali de Abrão e Naor, Terá, ele sai com seus filhos de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Ali no cenário de Ur, meus amados, a vida ela é desenvolvida em comunidade sobre normas e princípios e tradições. Começa a crescer e automaticamente entra essas tradições. Então comenta que o Ur se achava um grande zigurate e que Abraão teria o conhecido. Isso eu estou falando de história, tá? Em meio a esse contexto politeísta, né, Terá, ele morre. E Abraão recebe uma ordem de sair.
E o modo dispensacionalista de pensar, ele identifica esse momento como um evento principal para pôr o fim à dispensação do governo humano e dar o início à dispensação do governo patriarcal, meus amados. Olha que coisa interessante, tá entendendo? Sai daquele modo do governo humano e entra no modo da dispensação aqui patriarcal, que é muito interessante a gente falar um pouquinho sobre essa dispensação. E aqui eu quero falar com vocês um pouco sobre essa dispensação patriarcal. Essa dispensação, ela começa aproximadamente no ano 1960, ali antes de Cristo. E ela perdura até cerca de 1530 antes de Cristo. Então, da aliança feita por Deus com Abraão até o momento em que Moisés recebe a lei no Sinai, são cerca de quantos anos? 430 anos. Há discussões, tá, em torno dessas datas, tá, irmãos? Mas o fato principal dessa dispensação é que, por meio de Abraão, ou Abrão, né, surgem duas nações que no futuro se tornariam inimigas. Olha que interessante. A inimizade entre Sara, a esposa, e Agar, a concubina, estendeu-se até Isaque, o filho da esposa, e Ismael, o filho da concubina. Sim ou não? Isaque, ele gera Jacó, pelo qual surge o povo de Israel. Por meio de Ismael, surge o povo árabe. Então, meus amados, esse é um elemento totalmente escatológico e importante, pois essa inimizade se mantém até o presente momento, até em pleno século 21. Esse século, esse tempo que nós estamos vivendo, essa guerra, esse conflito é até hoje. Não vou falar aqui sobre ele, tá? Porque deixa para um outro próximo vídeo, quem sabe. E aqui eu quero destacar algumas coisas legais para que nós possamos entender. Em relação à dispensação patriarcal, nós podemos dizer que os 5 personagens principais são Abraão, Isaque, Jacó, José e Moisés. Embora, meus irmãos, existem outros importantes, tá? Da gente poder aqui se destacar ou destacar a promessa do surgimento de uma grande nação e as sentenças das bênçãos e também sobre maldição. Então, os períodos, fala também dos períodos de escassez, incluindo fome, tá? Que Abraão, Isaque, Jacó e José, eles experimentaram, a formação das tribos ali, dos povos ali de Israel. Então, essa formação é um objeto de estudo e discussão por vários teólogos, por várias questões, pois a arqueologia, ela vem fornecendo elementos que têm alterado a concepção do modo como as tribos se formaram, tá? Mas também merece aqui um destaque o período que teve sobre o processo escravagista, o processo de escravidão que ocorreu lá no Egito no período de 430 anos, e não foi fácil, do qual Moisés participou lá, tendo se tornado um grande libertador ali do povo hebreu junto a Faraó. Então, todos esses destaques, meus irmãos, é possível a gente encontrar uma ligação histórica entre o que acontece no período em que Cristo veio na Terra e alguns eventos ocorridos com o povo de Israel ao longo da história da humanidade, tá? E há quem entenda que quando o povo hebreu deixou o Egito, ele teria ainda Javé ou Jeová como Deus, como o único Deus, sim ou não? Seria somente após a ocorrência das 10 pragas relatadas no texto bíblico, lá em Êxodo capítulo 7, do versículo ali 14 ao 11, e Êxodo 10, né, se não me falha a memória, que em meio à peregrinação lá do povo ao deserto, né, e o povo de Israel começa a passar a adorar e obedecer ali o Deus criador específico. Você pode ver isso lá em Gênesis, em Êxodo 12, enfim, 19, você pode estar vendo tudo isso lá. Então, a libertação do Egito e a peregrinação do deserto por cerca de 40, motivo de quê? De promover uma concepção teológica desligada da realidade totalmente egípcia, que em muitas das situações ainda estava na mente de muito judeu que saiu da dispensação ali da diáspora. Tá? Então, a prestação de culto apenas a um Deus, ela se torna grande e um grande desafio lá para aquele povo, que passará ali por um processo de estruturação do seu convívio
para com a divindade e da sua vida em comunidade. Além disso, meus irmãos, eu quero destacar aqui para vocês que era importante saber como se daria o seu relacionamento com os estrangeiros que viriam a encontrar. Então, outro estabelecimento que eu quero falar para vocês de normas para o convívio social, ele ganha uma forma impressa, tá? Não seria uma tradição mantida apenas por uma comunidade oral. Então, nós vemos a entrada das tábuas da lei, né, a Torá, recebidas por Moisés e apresentadas ao povo, e seria ali uma ratificação e uma confirmação sobre isso daí. E aí nós vemos alguns vínculos escatológicos ali com Jesus. Nós vemos que alguns elementos dessa história, meus amados, da peregrinação, elas são mencionadas por Jesus na ocasião em que começa ali a se desenvolver a sua missão junto a Israel. Sim ou não? Em outros termos escatológicos, o que acontece? Em Jesus se cumprem algumas narrativas profetizadas pelo autor lá de Êxodo. Por exemplo, olha que coisa interessante. No capítulo de João, há duas menções têm sido usadas, tá? Uma no capítulo 5, versículo 46, quando Jesus comenta: porque se vós creis em Moisés, crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Então a referência mencionada aqui por Jesus seria o texto lá de Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 18. Então, eis-lhe, suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e eles lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Outra seria a fala de Felipe, lá em João, capítulo 1, versículo 45. Felipe, ele achou Natanael, certo? E disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu lá na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Então, a dispensação patriarcal, amados, ela foi muito importante, tá, para o desenvolvimento e a função de comunicar a fidelidade ao Deus Javé, Jeová, por meio de quem? De Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes. Então, em termos históricos, quem abençoou os descendentes de Abraão é abençoado. Tanto os que encontraram no território de Israel atual, como aqueles que estão espalhados por todo o mundo, tá? E quem amaldiçoar é amaldiçoado. Então, esse pensamento coloca o povo de Israel como centro e os demais povos em segundo plano. É ou não é? Algo que atualmente é aceito por uma parcela da humanidade e desprezado por outra, tá? Então, esse elemento, meus irmãos, que pode ser visto como escatológico, há historicamente nações aliadas e fiéis a Israel e há nações inimigas, tá? Isso aí é fato. Se o futuro houver algum tipo de embate contra judeus, os que defendem serão protegidos pelo Messias. E os que forem o contrário sofrerão o grande juízo. Isso é fato. Então, o cenário para esse evento acontecer tem sido encontrado por muitos estudiosos no capítulo 16, no versículo 16, ali do Apocalipse, na ocasião ali que nós conhecemos como Amargedon. Então, essa dispensação da lei, ela surgiu para mostrar aos hebreus, tá, as diferenças que deveriam haver entre a forma de vida do povo de Israel em relação aos demais povos, tá? Nós falamos sobre a lei, a Torá, também conhecida como a lei mosaica. Ela requer totalmente exclusividade de adoração a um Deus único, obediências aos seus ensinamentos, aos seus preceitos. Então, a lei deverá ser praticada com toda a reverência, com toda a devoção, com todo o respeito para com Deus que libertou o povo, aquele povo escolhido egípcio, lá da escravidão, meus amados. Então, é muito legal a gente poder entender, dentro desse contexto, tá, desses tipos de dispensações. Então, eu vi várias dispensações. A próxima dispensação que nós vamos entender aqui é a dispensação da lei, tá, meus amados? A dispensação da lei. Então, para mim, é muito bom estar com todos vocês aqui, tá? Eu quero agradecer todos os meus amigos que estão comigo aqui nesses vídeos, que têm compartilhado, que têm deixado o seu like, que têm deixado mensagens, tá? Meus amigos pastores aqui, que têm me mandado mensagem aí
pelo WhatsApp, onde nós temos contribuído lá para que a gente possa conhecer mais um pouco da palavra de Deus, fazer com que a nossa igreja, o nosso entendimento fique um pouco mais rico, para que nós possamos aí falar um pouco mais da palavra de Deus de uma maneira bem legal. Beleza, meus irmãos? Eu quero agradecer a todos vocês. Não deixe de compartilhar, não deixe de assinar aí o meu canal, PR Carlinhos Oliveira, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que fazendo assim, você também está evangelizando. Beleza, meus irmãos? Muito bom estar com todos vocês, que a graça e a paz do Criador esteja reinando em vossos corações. Muito bom estar com todos vocês aqui, meu coração muito se alegra. Quero agradecer a todos. Beleza, meus irmãos? Até o nosso próximo bate-papo, o nosso próximo vídeo. Deus vos abençoe. Grande abraço e tamo junto.